Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Matsuda em Foco aqui no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo, porque estamos sempre postando novidades. Hoje vamos falar do impacto da mudança da qualidade da forragem na dieta animal. Como a mudança na qualidade dos pastos afeta a dieta e as necessidades nutricionais dos animais durante o período de transição. E para falar sobre este assunto, aqui ao meu lado, o médico veterinário da empresa, Marco Antônio Finardi. Marco, seja muito bem-vindo. Olá, Sueli, muito obrigado. E olá aos amigos que nos acompanham pelo canal da Matsuda. Bom, então como é que a qualidade nutricional dos pastos, ela varia durante a transição entre as estações e quais são os principais nutrientes afetados? Bom, Suelen, nós temos que lembrar que para que nós tenhamos produtividade das espécies forrageiras, é muito importante que nós tenhamos o quê? Temperaturas adequadas, chuva também, ou seja, água. Nós precisamos também de um fotoperíodo alongado, ou seja, dias longos, ou seja, tempo de luz maior. Então, quando nós pensamos na transição entre as águas e a seca, nós temos algumas mudanças já relacionadas a esses pontos, como, por exemplo, uma diminuição no índice pluviométrico, os dias já começam a ficar mais curtos, chegando aí, logicamente, no período de seca, no fotoperíodo negativo, ou seja, os dias são menores do que as noites e, logicamente, também a variação da temperatura. Tudo isso leva a uma mudança, uma variação na qualidade nutricional das forragens. Comumente nós temos o quê? Durante o período de águas, a melhor oferta de alimento, ou seja, um alimento com uma maior quantidade disponibilizada para os animais. Esses alimentos também apresentam melhores níveis proteicos, energéticos, muitas vezes também minerais, e isso, logicamente, leva ao quê? A um aumento de produtividade dos indivíduos. Quando nós temos já a transição das águas para o período seca, onde nós temos já essas mudanças em relação a tempo de luminosidade, a incidência de chuva, a temperatura, logicamente, já leva ao que? Uma diminuição da qualidade nutricional da forragem. As plantas, então, elas começam a ter um espessamento da sua parede celular para proteção dessa planta. Logicamente, isso impacta na digestibilidade desse alimento. Quanto mais espessa a parede celular de uma planta, mais difícil é dessa planta ser degradada pela microbiota ruminal. E nós temos também uma diminuição dos níveis de proteína, de energia, de minerais. Tudo isso se pensando na planta guardar esses nutrientes, principalmente aí já nas raízes, para que possa perpetuar o seu ciclo produtivo. Tudo isso, com certeza, impacta na qualidade nutricional desse alimento, impacta na produtividade dos indivíduos. Por isso é muito importante que os amigos produtores lembrem que a exigência nutricional dos indivíduos ela não se altera ao longo do ano. Se nós pensarmos em animais de mesmo peso, de mesma produtividade, nas 3 épocas do ano, ou seja, na época das águas, na transição água seca e na seca, a exigência do indivíduo ela é a mesma. O que muda? A qualidade nutricional do alimento ofertado. Por isso, então, é muito importante que o amigo produtor faça uso de formulações específicas para cada época do ano. Ou seja, formulações desenvolvidas para o período de águas, formulações desenvolvidas para o período de seca, formulações desenvolvidas para o período de transição água seca. Além disso, é muito importante nós lembrarmos que dentro da pecuária de corte, nós temos os animais classificados em categorias. Nós temos animais de cria, nós temos animais de recria e temos animais de engorda. E nós temos que lembrar que todas essas categorias apresentam requerimentos nutricionais diferentes. Onde a categoria de cria é a categoria mais exigente, haja vista que a cria ela engloba os animais voltados à reprodução e nós temos que lembrar que a reprodução é a categoria mais exigente dentro de todo o sistema produtivo, porque é o ápice da exigência nutricional. A partir do momento que eu tenho todos os nutrientes fornecidos em proporções adequadas, os animais, então, podem se reproduzir. Quando eu tenho uma restrição nutricional, a primeira coisa que cessa é a reprodução. Posteriormente, à categoria de cria, nós temos a categoria, poderíamos chamar de intermediária, a categoria de recria frente aos seus requerimentos nutricionais. Haja vista que são menos exigentes do que os animais de cria, mas mais exigentes do que os animais de engorda.
E posteriormente nós temos os animais de engorda, haja vista que esses animais basicamente eles precisam do quê? Armazenar nutrientes dentro do seu organismo, ou seja, ganhar condição corporal. Tudo isso é muito importante para que nós façamos a escolha de um suplemento apropriado. Então, se nós temos animais de categorias diferentes dentro da propriedade e muitas vezes aí 3 fases de produção ao longo do ano, ou seja, águas, transição, água seca e seca, é muito importante então que nós façamos uso de produtos específicos para cada categoria e para cada época do ano, exatamente para explorar o máximo do potencial produtivo de cada uma das categorias. Se nós conseguirmos realizar esses manejos específicos, com certeza nós conseguimos incrementar a produtividade dos animais e desta forma ter um sistema produtivo muito mais eficiente. Bom, quais são os sinais de que os animais estão enfrentando deficiências nutricionais em razão a mudança na qualidade da forragem, Marco? Bom, Suelen, o primeiro ponto que a gente vai observar é a perda de produtividade. Se nós pensamos em animais de corte criados a pasto, esses animais eles vão começar a perder o quê? O potencial produtivo. Vão começar a, muitas vezes, diminuir o ganho de peso diário, muitas vezes vão cessar esse ganho de peso, vão começar a perder condição corporal. Outro ponto também que a gente observa normalmente é o quê? Que mesmo existindo oferta de alimento, você não observa os animais produzindo de forma eficiente, você começa a observar visualmente o animal com uma pelagem um pouco mais opaca, menos brilhosa. Tudo isso atrelado muitas vezes ao quê? É uma diminuição da qualidade nutricional dessa forragem. Então, para que a gente minimize ao máximo isso, é preciso, é necessário que nós façamos os ajustes nutricionais necessários. Nós sabemos que nós não conseguimos o quê? Alterar a qualidade nutricional da forragem. Então, o que é preciso? Que nós alteremos o perfil de suplemento ofertado aos animais, de modo que nós utilizemos formulações que forneçam fontes proteicas e energéticas complementares, para que desta forma essas fontes de proteína e energia que serão fornecidas através do suplemento sejam utilizadas pela microbiota ruminal, para que essa microbiota aumente a sua multiplicação e uma maior quantidade de indivíduos trabalhe fazendo a degradação de forma mais eficiente daquele alimento, menos digestível e menos nutritivo. Se nós não fizermos esse ajuste no manejo nutricional, ou seja, fornecer complementos de proteína e energia através da suplementação, a população microbiana ela vai diminuindo com o passar do tempo e quanto mais a planta seca, mais a planta amadurece, menor vai sendo essa proporção de micro-organismos e assim então o animal perde eficiência. Ele ingere o alimento, esse alimento demora muito tempo para ser degradado dentro do rumen, ele ocupa um espaço físico ali dentro do rumen que dá a sensação de saciez para o animal. E dessa forma, a quantidade de nutrientes que é fornecida para o organismo através dessa ingesta não é suficiente para o quê? Para manter os animais no mesmo nível produtivo ou muitas vezes para manter os níveis de mantença. E aí então que começa a ocorrer o quê? A demanda maior de nutrientes do que aquilo que é ingerido, esse organismo começa a retirar então das suas reservas corpóreas proteína e energia através do tecido adiposo, através do tecido muscular, e aí é onde se observa os animais perdendo peso. Então, para evitar tudo isso, fornecemos uma suplementação proteica energética complementar, visando o quê? Melhorar a degradação de alimento, estimular o maior consumo de forragem e essa forragem, mesmo apresentando níveis mais baixos de proteína e energia, logicamente consumidos em maior quantidade, promovem no mínimo o quê? A mantença da condição corporal dos indivíduos. Logicamente, no período de transição à água seca, é possível que nós tenhamos ganhos bastante satisfatórios aí para essa época do ano e isso promove o quê? O melhor desempenho produtivo. Quanto mais eu explorar o maior potencial produtivo em todas as fases de vida dos animais e mesmo aí em todas as épocas do ano, maior vai ser a velocidade de produção, menos tempo será necessário para chegar ao nosso objetivo e mais rentável ao nosso sistema. Tá certo. Quais são as estratégias, então, de manejo que são recomendadas para lidar com a mudança na qualidade da forragem e garantir uma dieta adequada para os animais durante a transição entre as estações? Bom, senhora, como nós falamos, o alimento principal que é o pasto, nós não conseguimos mudar a qualidade nutricional deles. Por quê? Existem outros fatores que não estão nas nossas mãos que também interferem nessa qualidade nutricional. Então, o que é possível que seja feito? Que nós forneçamos suplementos
apropriados para cada época do ano, exatamente para que nós forneçamos de forma complementar os nutrientes que estão faltantes ou estão limitantes. Então, como por exemplo, proteína, energia, minerais, tudo isso para que nós busquemos o máximo da produtividade. Então é muito importante que os amigos produtores, eles acompanhem os animais, acompanhem a qualidade das forragens disponíveis, acompanhem a oferta de forragem disponível, para que dessa maneira possa-se fazer esses ajustes na suplementação dos animais, que basicamente o que é suplementação? É fornecer aquilo que está faltando no alimento principal e dessa maneira, então, buscar explorar o máximo do potencial produtivo desses animais em todas essas fases do ano. Ou seja, a suplementação mineral específica para todos os períodos, ela vai impactar diretamente na saúde do animal, na reprodução do animal também, né, Marco? E é por isso que a Matsuda tem aí suplementos minerais para o ano todo e quando se fala de transição, produtos para esse período, na cria, na recria e na engorda. Sem sombra de dúvida, Suelen. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar quando nós pensamos em produtividade é em saúde. O sistema imunológico é o primeiro ponto que a gente deve sempre ter. Por quê? Se nós não temos indivíduos saudáveis, nós não temos animais que se alimentam corretamente, nós não temos como ter produtividade. Se nós pensamos em reprodução, nós estamos falando do ápice da exigência nutricional. Então, para que nós tenhamos sistema imune, nós tenhamos sistema reprodutivo trabalhando corretamente, é preciso que nós tenhamos cuidado com a alimentação dos animais. Nós sabemos que os minerais estão envolvidos nesses dois sistemas e além de muitos outros sistemas. E nós temos que lembrar que, de uma forma geral, o Brasil é um país com solos paupérrimos, principalmente em microminerais. Minerais esses que estão intimamente relacionados com a eficiência do sistema imune e com a eficiência do sistema reprodutivo. Então, para que nós possamos fornecer esses minerais em proporções corretas ao longo de todo o ano, é necessário sempre que a gente faça ajustes na suplementação dos indivíduos. Além disso, também que nós utilizemos esses suplementos para complementar outros nutrientes faltantes em determinados momentos, como proteína e energia. E isso só é possível fazendo uso de formulações ajustadas para determinadas épocas do ano. Então é muito importante que dentro do período de águas nós forneçamos minerais, sempre que possível que nós forneçamos níveis de proteína e energia complementares. Logicamente, o maior gargalo dentro do período de águas é o aporte energético, então para que nós possamos equilibrar a relação proteína e energia dentro da dieta total, é interessante sempre que nós utilizemos suplementos minerais energéticos dentro do período de águas. Na transição, nós já temos um decréscimo nos níveis proteicos, nos níveis energéticos das forragens, assim como também nos minerais. Logicamente, não são decréscimos tão acentuados quando comparado ao período de seca, mas são decréscimos que já interferem na produtividade dos indivíduos. Então é importante que nós forneçamos esses nutrientes também de forma complementar para os animais e na seca é onde nós temos o nosso maior desafio. Muitas vezes uma diminuição na oferta de alimento e um decréscimo bastante acentuado nos níveis nutricionais desses alimentos. E aí então é preciso que nós façamos uso de formulações proteico-energéticas específicas para o período de seca, exatamente para que nós busquemos explorar o máximo da produtividade nessa época do ano. Se nós tomarmos esses cuidados, seguirmos realizando esses ajustes nutricionais para os nossos animais, logicamente nós conseguiremos animais mais produtivos. Muito bem, então, você que tem alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato com a nossa equipe, estamos aqui à sua disposição. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. Obrigada, Marco, pela sua participação, por essas informações tão importantes e até a próxima. Obrigado a você, Suelen. Obrigado aos amigos que nos acompanharam, Matsuda que sempre à disposição dos senhores. Qualquer dúvida ou esclarecimento, fique à vontade, entre em contato conosco, estamos aqui sempre para auxiliá-los. Um forte abraço a todos e até a próxima. Obrigada pela companhia, até o próximo Matsuda em Foco. Tchau, tchau.